projeção do fluxo de caixa. Neste bloco, você vai ver um fluxo de caixa completo e atualizado pode dar a visão de futuro do seu negócio. É a projeção do fluxo de caixa. Fique aí! Toda empresa exige constantemente tomada de decisões. Essa é uma necessidade comum no dia a dia dos empresários. Para comprar um equipamento novo, fazer uma contratação, negociar um empréstimo, para ter segurança e não correr risco de comprometer as finanças da empresa. Veja as dicas do nosso especialista. Para construirmos um fluxo de caixa, a gente precisa registrar todas as contas que já foram contraídas, que serão pagas, e o momento em que elas serão pagas, né? Nós temos também vendas que já foram realizadas, por exemplo, a prazo, que serão recebidas nos próximos períodos, nos próximos dias, semanas, meses, né? E nós teremos que agregar também projeções de vendas que serão realizadas ainda, por exemplo, vendas em dinheiro, né? Que elas serão realizadas e terão impacto como entrada de caixa. Tudo isso vai gerar um fluxo financeiro futuro, que aí, a partir daí, eu vou tomar ações para gerenciar, para fazer com que eu tenha, no mínimo, um equilíbrio de caixa. A partir do momento que nós começamos a controlar todo o fluxo de caixa, toda a receita da empresa, nós conseguimos mensurar adequadamente qual que era o volume de contratações que nós poderíamos realizar da equipe para suportar a operação, que tipo de investimento era factível se fazer em marketing ou outras despesas de eventos que estavam sendo relacionadas. Então, foi fundamental para nós sabermos se nós poderíamos ou não dar aquele passo. Ele foi crítico nesse tipo de tomada de decisão. Então, nós passamos a não mais decidir no escuro. A gente passou a decidir olhando os números, tendo a confiabilidade de que no próximo mês nós não seríamos comprometidos por uma decisão equivocada do período anterior. Entendeu? Mas como fazer isso? A resposta está na análise do histórico da sua empresa. Olha só. Quando você organiza o fluxo de caixa do seu negócio, você registra os dados da movimentação financeira que já aconteceram. À medida que você acumula esses registros, dia a dia, semana a semana, mês a mês, você vai compondo um histórico das finanças do seu empreendimento. Com base nesse histórico é que se faz a projeção de futuro. Como? Analisando o histórico e projetando os dados para o futuro. Assim, você será capaz de saber com qual saldo iniciará o próximo mês, qual a estimativa de entradas e saídas da sua empresa e ainda ter uma previsão anual do fluxo de caixa do seu negócio. Quer um exemplo? Analisando o seu histórico de despesas estruturais dos últimos 6 meses, você pode ver que gasta, em média, R$ 70 com luz. Este valor é pago no dia 25 de cada mês. Você também sabe que a data de vencimento do imposto é todo dia 10 e que o salário dos colaboradores deve ser pago no 5º dia útil e o pagamento dos fornecedores no dia 15, certo? Analisando o histórico, você descobre informações importantes. Se você fizer a análise com foco nas receitas da empresa, por exemplo, dá para saber qual é a porcentagem das vendas a prazo, das vendas à vista, ou até descobrir o valor médio recebido mensalmente. O que nós fazemos é todas as despesas, toda a projeção de fluxo, de compromissos financeiros, nós imputamos na planilha para entender quanto futuramente, num prazo no mínimo de 6 meses, isso vai impactar o caixa da empresa, a saúde financeira. Então nós computamos receitas, as despesas, os custos operacionais envolvidos, os impactos não mensuráveis que acabam acontecendo no dia a dia de uma startup. Então a gente procura tangibilizar isso, documentar isso na planilha para ter melhor visibilidade de realmente se o resultado está sendo satisfatório ou não, né? E certamente conforme a gente vai colocando esse tipo de informação e vai controlando esse número financeiramente, a gente consegue entender se existem margens adicionais para fazermos novos investimentos ou novos movimentos de contratação de equipe, por exemplo, ou de produtos que nós precisamos adquirir, para que realmente a gente tenha a confiabilidade de que não será uma estratégia equivocada no médio e longo prazo. Além de você ter uma projeção
de entradas e saídas, né, o teu fluxo de caixa, você precisa analisar também o que já aconteceu, o realizado. A partir do momento que você vai registrando todas as ocorrências, você vai conseguindo analisar o desempenho do caixa da empresa. E esse planejamento de fluxo de caixa, ele parte da base do que já aconteceu, que vai te dar uma visão do desempenho financeiro da empresa, se ele foi satisfatório ou não, o desempenho de caixa e quais ações você deve tomar hoje para que você melhore o desempenho do caixa. Essa análise do desempenho do caixa, ela tem que ser feita mês a mês. As despesas, a maioria das despesas fixas, elas acontecem com a periodicidade mensal. Então você tem que analisar mensalmente qual foi o fluxo de recursos, de entradas e saídas, recebimentos de vendas parceladas, vendas em dinheiro que foi feita no período, pagamento de compromissos que foram assumidos em outros períodos, de contas que foram assumidas naquele período. Então você tem que avaliar o desempenho do caixa mês a mês. A boa gestão financeira depende da projeção do fluxo de caixa. Como será seu caixa no próximo mês? E no final do ano? Você sabe?